Bora lá, meus isótopos, questão 35. A ostulação é um processo empregado na metalurgia para converter sulfetos metálicos em óxidos por meio de aquecimento do sulfeto na presença de oxigênio. Dependendo da natureza do metal constituinte do sulfeto, a ostulação pode produzir um óxido do metal ou o próprio metal na sua forma simples, conforme mostra a equação química a seguir. Nós temos uma equação devidamente balanceada com os seus respectivos coeficientes estequiométricos. E lembrando, os coeficientes estequiométricos indicam a quantidade em mols de cada espécie que participa da transformação. Considere que 80% do gás produzido na ostulação de 954 gramas de sulfeto de cobre 1 foi recolhido em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, e que esse procedimento resultou na produção de um sal. Admitindo o rendimento de 100% na última etapa do processo, ou seja, a formação do sal, a massa de sal obtida foi de... Meus isótopos, entendam, essa questão ela envolve cálculos estequiométricos, ou seja, regra de 3. E serão duas etapas. A primeira etapa é a de produção do gás. A segunda etapa é quando esse gás reage com uma base produzindo um sal. Então serão feitas duas etapas, ou seja, duas regras de 3. Combinado? Bom, o que eu vejo e o que é mais importante é o seguinte: considere que 80% do gás produzido na ostulação de 954 gramas de sulfeto de cobre 1 foi recolhido. Então, entendam, na primeira parte, ou seja, na primeira parte da resolução dessa questão, eu preciso calcular a massa de gás que foi produzida a partir do sulfeto de cobre 1. Então, eu olho para a equação devidamente balanceada e entendo que eu preciso calcular a massa do gás a partir do sulfeto de cobre 1. Essas serão as duas espécies envolvidas na primeira regra de 3. Tá. Mas outra informação importante. Sempre que você vai calcular a massa, o volume, ou seja, a quantidade de uma espécie produzida, você calcula a partir de algo. Isso, se eu calculo a quantidade produzida de alguma espécie, tem que ser a partir de outra. Nós queremos calcular a quantidade de gás produzido a partir do sulfeto de cobre. E a informação referente ao sulfeto de cobre, deixa eu destacar aqui para vocês. A informação referente ao sulfeto de cobre foi a sua massa em gramas. Jorge, e o que isso tem a ver? Se o exercício fornece a massa de uma substância em gramas, já coloque na sua rede. Precisamos descobrir a massa molar. É, Jones? É. Então, vamos calcular a massa molar do sulfeto de cobre 1. Vou anotar aqui, ó. Sulfeto de cobre 1. Jorge, como que eu calculo a massa molar de uma substância? Utilizando as massas atômicas que você encontra na tabela periódica. E lembrando, meu aluno, meu isótopo, fique tranquilo, a tabela periódica ela vem na prova como ferramenta de consulta. Tudo bem? Bom, a massa atômica do cobre é 63,5. Na fórmula eu tenho 2 átomos de cobre. O composto é iônico, eu sei que são íons, mas eu digo átomos para ficar mais clean. Bora lá, só me justificando. Eu tenho 2 átomos de cobre e 1 de enxofre. O que eu preciso fazer? Somar as suas massas para encontrar a massa molar. A massa molar aqui vai dar 63,5 vezes 2, vai 127, com mais 32, ou seja, 159 gramas por mol. Cada mol dessa substância pesa 159 gramas. Eu também preciso encontrar a massa do SO2. É, Jones? É. Afinal de contas, ele é o gás produzido. A massa atômica do enxofre é 32. A massa atômica do oxigênio é 16. Ou seja, eu encontro aqui um resultado igual a
64 gramas por mol. Ufa! Já tenho as massas molares e agora sim eu posso ser feliz. Bom, como eu disse, cálculo estequiométrico nós faremos com regra de 3. Então eu já vou escrever aqui embaixo o seguinte. 3 mols, Jones? Olha para a equação. 3 mols de sulfeto de cobre 1 estão para 3 mols de SO2. É verdade, Jones, eu estou vendo isso, sim. Insisto, eu não minto para vocês. Tá, Jones, 3 mols, isso não dá uma relação de 3 para 3? Que seria a mesma coisa de 2 para 2? Ou seja, 1 para 1? Com certeza. 3 para 3 é a mesma coisa que 1 para 1. Então o Diógenes, preguiçoso que é, ele vem aqui, ó. Não vou trabalhar com 3, não vou trabalhar com 3. Ou simplificar e trabalhar com 1 e 1. Ah, Diógenes, então eu posso falar 1 para 1, já que é 3 para 3? Com certeza. Bom, voltando. 1 mol de sulfeto de cobre 1 está para 1 mol de dióxido de enxofre. Quanto pesa 1 mol de sulfeto de cobre 1? Você fala 159 gramas. Pode olhar na massa molar. Cada mol pesa 159 gramas. Isso está para quanto pesa 1 mol de dióxido de enxofre? Diógenes, fácil, 64 gramas. Ok. A primeira linha da nossa regra de 3 já está pronta. A segunda linha eu descubro no enunciado. Quantidade de gás produzido. Ou seja, aqui no gás produzido, Jones? Eu vou colocar X gramas. Eu quero descobrir isso. Tá, a partir de quanto? 954 gramas do sulfeto de cobre 1. Isso quer dizer que é só fazer a regrinha de 3. Eu vou chamar a minha assistente, parceira para toda hora. Alexa, 954 vezes 64 dividido por 159. 954 vezes 64 dividido por 159 é igual a 384. Igual. Então, senhores, eu tenho uma massa aqui de 384 gramas de SO2. Ufa, Diógenes, calculei a massa do gás produzido a partir de 954 gramas de sulfeto de cobre 1. Foi fácil, né? Sim, foi. O detalhe é que considere que 80% do gás, ou seja, nós não vamos utilizar... Jones? Não. Nós não vamos utilizar os 384 gramas para reagir com hidróxido de cálcio. Nós vamos utilizar 80% disso. Jones, aí eu não faço não. Como assim eu não faço não? É só deduzir que 384... Oi, desliga a ferramenta. E 384 é 100%. Se nós multiplicarmos isso por 0,8, ou seja, 80%, nós encontraremos a massa que será utilizada na neutralização do hidróxido de cálcio. Johnny? Alexa, 384 vezes 0,8. 384 vezes 0,8 é igual a 307,2. Então, meus isótopos, eu vou colocar aqui aproximadamente 307 gramas de SO2. Essa massa, sim, deixa o Diógenes muito feliz. E assim, a primeira etapa da resolução foi vencida com sucesso. A partir de 954 gramas de sulfeto de cobre 1, foram produzidos 384 gramas de dióxido de enxofre, sendo que 80% desse gás será utilizado na reação com hidróxido de cálcio. Meus isótopos, chegou a hora de resolvermos a segunda parte da questão. Já que temos a massa de gás produzida,
Agora vamos pegar esse gás e reagir com hidróxido de cálcio segundo o enunciado. Eu vou abrir uma nova página aqui e escrever a reação. Então nós temos o SO2 que vai reagir com hidróxido de cálcio, Jones? Produzindo um sal, certo? E qual sal será, Diógenes? CaSO3 mais água. Mas como assim, Diógenes? Mais água? Entendam, meus isótopos, que essa reação é uma reação entre um óxido ácido, o SO2, e uma base. E quando eu reajo óxido ácido com base, o produto é sal mais água, ou seja, uma neutralização. E essa reação eu considero de suma importância. Por quê, Diógenes? O SO2 é um gás poluidor. Então você pega esse SO2, que é um gás poluidor, reage ele com hidróxido de cálcio, produzindo um sal não poluidor. Combinado? Bom, é importante ressaltar que os coeficientes estequiométricos aqui, com a equação devidamente balanceada, é tudo 1. Isso quer dizer que a proporção, a relação em mols entre eles é de 1 para 1. Tá. Agora vamos lá. Se é para calcular a massa do sal produzido, de novo, gente, calcular a massa de sal produzida. Sempre que isso acontece, calcule a massa de sal produzida a partir de alguma coisa. A partir do quê? Diógenes, do gás produzido na primeira etapa da reação. Então, a nossa relação estequiométrica ela vai ser 1 mol de SO2 está para 1 mol de CaSO3. Vou anotar isso aqui para facilitar nossa live. 1 mol de SO2 está para 1 mol de CaSO3. Ótimo. O exercício está pedindo para calcular a massa do sal produzido. Se o exercício quer que calculemos a massa do sal produzido, precisamos da massa molar desse danadinho. Vamos tirar a massa molar desse danadinho. Mas como, Diógenes? Do mesmo jeito que nós fizemos na primeira parte do vídeo. Vou colocar aqui CaSO3 e vou calcular a massa. Lembrando, eu utilizo a tabela periódica como ferramenta de pesquisa. A massa do cálcio é 40, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Então, eu tenho a seguinte situação. 40 mais 32 mais 48. Diógenes, mas por que mais 48? Como eu disse, a massa do oxigênio é 16 e nós temos 3 oxigênios na fórmula. 48 com 32 me dá 80. 80 com 40, eu chego ao valor de 120 gramas por mol. Essa é a massa molar do sal produzido. Agora, como diz o outro, mão na massa. Meus isótopos, 1 mol de SO2 pesa 64 gramas. Isso está para 1 mol do sal, que pesa 120 gramas. Ufa, Diógenes. Se o exercício pediu calcule a massa do sal produzido, eu coloco aqui X gramas. Mas produzido a partir de quê? Voltando aqui, a partir dos 307 gramas de SO2. Again, a partir dos 307 gramas de SO2. A nossa segunda regra de 3 está pronta. Bora lá. Vou pedir ajuda novamente para a minha assistente palpa toda a obra. Alexa, 307 vezes 120 dividido por 64. 307 vezes 120 dividido por 64 é igual a 575,625.
575,625 gramas. E de que, Diógenes? Do sal produzido. CaSO3. Então, meus isótopos, tenham na rede de vocês que essa é a massa produzida nesse processo que ocorreu em duas etapas, 575 gramas ou 576 gramas aproximadamente. Voltando aqui para a questão, eu não tenho medo de dizer que a alternativa que devemos marcar como sendo a alternativa correta é a de letra A. Meus isótopos, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão. É uma reação que ocorre em duas etapas. Na primeira etapa do processo, produzimos SO2, um gás, um óxido ácido, ou seja, um gás ácido. Na segunda etapa, neutralizamos esse gás utilizando o hidróxido de cálcio e produzindo o sal. Então, se vocês realmente gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Lógico, se inscrevam no canal. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.